7 benefícios que o hábito de estudar a Bíblia trarão para a sua vida. Você tem noção de quantos benefícios o hábito de estudar a palavra de Deus traz para a sua vida? Assista esse vídeo até o final e eu vou te dizer apenas 7 deles que te darão motivos suficientes para você se comprometer de uma vez por todas com o estudo da palavra de Deus. Você tem dificuldade de memorizar versículos da Bíblia? Você lê a Bíblia, mas não consegue memorizar versículos? Se suas dificuldades são essas, podemos te ajudar. Clique no link na descrição desse vídeo que vamos te ajudar. Número 1. O hábito de estudar a Bíblia te deixa sempre preparado com passagens bíblicas memorizadas a fim de responder a alguém no momento oportuno. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Como você pode ver neste versículo, é de suma importância que todo cristão saiba como dar respostas às pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus e da nossa fé. Já imaginou ser surpreendido numa situação em que uma pessoa precisa da sua ajuda com o conhecimento da palavra e você não souber o que dizer a ela? Seria muito constrangedor, não é verdade? Muitas são as pessoas que estão precisando de razão, esperança, de uma mensagem divina e de respostas neste mundo. É aí que você, como estudioso da Bíblia e obreiro de Deus, pode ajudar. É indispensável que você, servo de Deus, tenha o hábito de estudar a Bíblia e, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, seja capaz de dar uma pronta resposta da mensagem divina. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Número 2. O hábito de estudar a Bíblia vai te possibilitar meditar na palavra em todo o tempo, mesmo quando não está lendo as Escrituras. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmo 16:7. Quando estudamos continuamente a Bíblia Sagrada, aprendemos sempre coisas novas e edificantes. Todos os servos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e registraram tudo neste livro que hoje serve de edificação para os que creem, mas de escândalo para os incrédulos, não é mesmo? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. A Bíblia afirma que os filhos de Deus têm prazer na lei do Senhor e por isso meditam nela dia e noite. Não seria isto um hábito de estudar a Bíblia? Número 3. Estudar a Bíblia te deixa mais sábio para que tome atitudes corretas na sua vida e até suas palavras se tornarão mais inteligentes. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ler a palavra de Deus todos os dias certamente te tornará mais sábio do que aqueles que você mesmo considerava serem muito sábios. Quem tem o hábito de estudar a Bíblia mede suas palavras, pensa 2 vezes antes de falar e só fala coisa boa. A pessoa que tem a palavra de Deus guardada em seu coração já não abre sua boca para dizer palavras de sua velha vida, que caminhava longe da presença de Deus. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Salmo 37, 30 e 31. Vou te dizer um ditado que certa vez ouvi e que é muito real. Veja com atenção. Há 3 tipos de pessoas: o insensato, o inteligente e o sábio. O insensato erra, continua errando e não aprende a fazer o correto nem com seus próprios erros. O inteligente age errado, mas aprende com seus próprios erros a não errar mais. Já o sábio aprende a não errar só de observar os erros que as outras pessoas estão cometendo. Assim é aquele que tem o hábito de estudar a palavra de Deus. Número 4. O hábito de estudar a Bíblia te deixa mais perto de Deus, desejando falar com Ele tudo o que se passa em sua vida. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Salmo 119:26. Neste salmo aconteceu uma ação, que é a oração. Logo após o salmista fez um pedido a Deus que lhe ensinasse os seus decretos. O que é isso senão uma pessoa que ora e tem vontade de viver de acordo com as ordenanças divinas? Examine a si mesmo. Você pode dizer com convicção o salmo abaixo? Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo.
Não fique parado o tempo todo se perguntando qual a importância de ler a Bíblia, pois é por meio do hábito de estudar a Bíblia Sagrada e praticá-la amando a Deus que teremos mais intimidade com Ele. Número 5. Ler a palavra de Deus todos os dias vai te possibilitar não se esquecer dela com facilidade. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Você muito provavelmente já deve ter ouvido este salmo. O mais importante, porém, não é só ler por ler e esquecer-se no dia seguinte ou momentos depois do que foi lido. No Salmo 119, 11, temos o desafio de memorizar a Bíblia, guardando-a em nosso coração para sempre colocarmos em prática a palavra de Deus e agradá-lo, não pecando contra ele. Precisamos nos comprometer com isto. Uma tática para não se esquecer dos mandamentos de Deus é ter prazer em estudar a Bíblia Sagrada. Veja nesse salmo: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Não podemos ser irresponsáveis a ponto de nos esquecermos com facilidade dos mandamentos de nosso Deus, pois eles são a nossa vida. Você crê nisso? Então comprometa-se também. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Número 6. Temos motivos para ler a Bíblia diariamente, pois precisamos ensiná-la com conhecimento, propriedade e autoridade. As pessoas que escutavam ficaram muito admirados com sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Marcos 1, 22. Os doutores da lei e os fariseus da época de Jesus gostavam muito de falar das Escrituras, impondo-as aos homens, mostrando que tinham muito conhecimento e acusavam quem não praticasse seus costumes religiosos. Porém, eles mesmos não tinham compromisso de praticar o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, quando ensinavam, nem sequer conseguiam falar com autoridade. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A partir disso, vemos não só qual a importância de ler a Bíblia diariamente, mas também de praticar seus escritos. Lembre-se da parábola dos 2 alicerces que Jesus contou. Eram 2 pessoas que escutavam as palavras de Jesus, porém uma praticava o que ouvia e a outra não. Quando veio o tempo difícil, quem permaneceu de pé e sem se abalar foi aquele que ouvia e praticava as palavras do Senhor. Quanto ao que não guardava nem praticava, caiu, e foi grande a sua queda. 7. O hábito de estudar a Bíblia vai te proteger contra falsos mestres, falsos ensinos e heresias disfarçadas de verdade. Observe com muita atenção essa passagem da Bíblia. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. Assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Falsos ensinos e falsos mestres são os que mais têm aparecido em nossos dias, muito cheios de cobiça e com grande habilidade de fazer uma mentira parecer verdade. Eles são bem convincentes, tenho certeza que você já viu algum deles pela mídia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você estará protegido contra o engano dos falsos mestres de nossa atualidade se tiver o hábito de estudar a palavra de Deus, entendendo-a e praticando-a. Você é mais que um servo, você é um filho de Deus e precisa desenvolver o hábito de leitura e estudo de sua palavra. Não saia deste vídeo sem começar a colocar em prática o que aprendeu nele. Vou dar aqui 5 dicas de como você ler uma Bíblia. Dica número 1. Faça uma oração, invocando a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para que Ele conceda motivação, sabedoria e discernimento ao ler a palavra de Deus. Peça também concentração para ler com atenção, de forma que você não leia sonhando, ou seja, leia pensando em outras coisas que venham a tirar o foco de sua leitura. Dica número 2. Separe períodos curtos, ou seja,
30 minutos pela manhã, 30 minutos pela tarde e 30 minutos pela noite. Se você trabalha, leia antes de ir trabalhar e quando chegar em casa, contanto que você consiga pelo menos 1 hora de leitura da Bíblia, já que você trabalha o dia todo. Assim você estará dando um ótimo passo. Dica número 3. Comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Por que Novo Testamento? Porque você vai entender melhor a linguagem e descobrir a verdadeira face de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Além disso, o Novo Testamento possui uma linguagem atual que mais se aproxima da nossa realidade. Dica número 4. Faça um plano de consistência de leitura. Leia um livro de cada vez, ou seja, os 4 evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, a carta aos Romanos, e assim sucessivamente até chegar ao último livro, o Apocalipse. E depois de ler todos os livros do Novo Testamento, você poderá ler os do Antigo Testamento. Porém, lembre-se, leia os livros do Novo Testamento primeiro. Dica número 5. Use um dicionário bíblico, pois há palavras que não são muito comuns, ou seja, são palavras cheias de simbologias e desconhecidas da maioria das pessoas, como por exemplo, sicômoro, que quer dizer árvore. Portanto, ter ao lado um dicionário bíblico irá auxiliar você no maior entendimento da palavra de Deus. Agora ouça atentamente as dicas deste vídeo, pois serão dicas valiosas que você poderá colocar em prática ainda hoje. Quando eu comecei a ler a Bíblia, confesso que conheci muitíssimas palavras que nunca tinha ouvido falar ou lido em algum lugar, e também palavras de vocabulário antigo que quase ninguém usa hoje em dia. E muitas passagens e versículos eu só consegui entender com a ajuda de um dicionário da língua portuguesa ao meu lado durante meus horários de leitura. Portanto, já fica aqui a primeira dica. Tenha sempre um dicionário da língua portuguesa como um auxílio para que você busque conhecer melhor o que a mensagem do texto está dizendo. Se você preferir, pode usar o app Dicionário Informal no smartphone, ou outro que você goste. Mas eu sugiro mesmo um dicionário comum e não em smartphone, para que não hajam distrações desnecessárias durante sua leitura. Depois de ler o versículo e encontrar uma palavra que não conheça, vá até o dicionário e veja o significado da mesma. Depois volte para o versículo e o leia novamente. Isso vai te ajudar a decorar melhor o versículo, além de entender o que ele quer dizer após ter visto o significado da palavra que não conhecia no dicionário. Se este versículo te chama a atenção, então marque-o com uma caneta marca-texto, para que você o encontre com mais facilidade depois. Existem pessoas que não gostam de usar marca-texto por alegarem que a Bíblia é a boca de Deus falando. E se marcar um versículo com ele, seria o mesmo que estar rabiscando a boca de Deus. Sinceramente, acredito que Deus está mais preocupado em você guardar e praticar a palavra dele do que com marcar um versículo na Bíblia. Quando me converti, eu iniciei minha leitura bíblica no Novo Testamento, começando pelo Evangelho de Mateus. E logo pude ver nos primeiros capítulos muitos versículos dizendo assim: para se cumprir o que foi dito pelo profeta, para se cumprir a escritura que diz. Eu ficava curioso com isso, pois eu realmente não entendia nada de Bíblia e a minha possuía apenas o Novo Testamento, mais Salmos e Provérbios. Depois que eu ganhei uma Bíblia com o Antigo e Novo Testamento, eu pude ver que haviam várias letrinhas indicando outros livros da Bíblia no rodapé de muitas páginas. Observe. Então fui até meu pastor perguntar o que era aquilo e ele me disse que eram referências, ou seja, a relação de uma passagem com a outra em livros diferentes. E que estas referências eram uma das melhores maneiras de estudar a Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando eu li os versículos que citei agora há pouco dizendo para se cumprir a escritura que diz,
Eu podia ver no rodapé da página da Bíblia a referência dizendo em qual livro do Antigo Testamento aquilo estava escrito, pois eram escrituras que foram registradas pelos profetas e que em algum momento da história iriam se cumprir. Por isso, durante sua leitura, faça uso das referências no rodapé das páginas da Bíblia para aumentar mais ainda seu conhecimento e entendimento. Além disso, algumas Bíblias têm referências de certas palavras em seu idioma original, como grego e hebraico, o que em alguns casos facilita mais ainda você entender o texto lido. Agora vou te dar outra dica que, por muitos não prestarem atenção nisso, acabam caindo em grandes erros. Conforme eu ia conhecendo a Bíblia, alguns versículos chamavam muita atenção e pareciam até meio controversos. Mas tudo era esclarecido quando eu lia o contexto, ou seja, o que vem antes e depois do versículo. Portanto, quando você estiver lendo algum versículo e não entender muito bem, leia todo o contexto para que você não se engane como muitos têm se enganado. Essa é a terceira dica. Por exemplo, ao lermos os versículos 14 e 15 do terceiro capítulo do livro de Malaquias, poderíamos até nos confundir com isto. Observe. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Isto dá a impressão de que os crentes sofrem muito e os ímpios, que são as pessoas que não estão nem aí para Deus e vivem cheios de maldade, prosperam muito, mesmo sem merecer. Não valeria a pena passar pelo sofrimento que muitos servos de Deus passam, visto que os ímpios são mais felizes e prósperos. Se lermos este versículo sem ler o contexto, de maneira nenhuma gostaríamos de ser cristãos e viver para Deus. É normal que todos que vivemos neste mundo passemos por sofrimentos. Mas os problemas que enfrentavam aqueles sacerdotes judeus a quem Malaquias dirigia o seu livro estavam padecendo agravos por causa de seus muitos pecados e sua falta de arrependimento. Basta lermos o primeiro e o segundo capítulo deste livro para percebermos como era o comportamento deles para com os cultos a Deus e para com a sua própria família. E se continuarmos lendo os versículos seguintes do texto que lemos, saberemos da resposta de Deus aos justos e aos ímpios também. Confira. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Veja bem que mesmo passando por sofrimentos, os que temem a Deus terão uma excelente recompensa. Situação semelhante a esta passou Asaf no Salmo 73. Ele quase se desviou da fé ao ver a prosperidade dos que não temem a Deus. Se lermos este salmo somente até o versículo 16, chegaremos a uma conclusão semelhante a esta que citei no livro do profeta Malaquias. E algumas dúvidas poderão até passar pela nossa mente, nos fazendo esfriar em nossa fé, assim como aconteceu com o próprio Asaf. Mas no final deste salmo ele declara a resposta que encontrou para tal questão. Pois ao entrar no templo de Deus, ele viu qual seria o terrível fim da vida destes homens que não temem a Deus, não se preocupam com ele, nem com seu próximo, e ainda o desafiam e duvidam que ele esteja vendo suas ações. Portanto, ao ler a Bíblia, nunca leia um versículo separado e tire dele conclusões. Leia o contexto, pois texto sem contexto é pretexto para heresias. Por último, e não menos importante, considere usar uma versão da Bíblia Sagrada de fácil entendimento, ou leia outras versões para fazer comparativos. Se você desejar, pode usar o app da Bíblia YouVersion. Ele é ótimo para fazer comparações de versículos em diferentes versões da Bíblia no português. E ainda funciona como uma rede social da Bíblia, criando seu próprio perfil, fazendo amizades e interagindo com seus contatos em diversas atividades. Aproveite para me adicionar no app, procure por Gabriel Filgueiras. Quando eu iniciei minha leitura bíblica,
ainda novo convertido, eu tinha que pesquisar muitas palavras no dicionário de português para chegar a entender um versículo, como eu disse na primeira dica. E o pior de tudo, fiquei durante anos e anos tendo a interpretação errada de muitas passagens da Bíblia, principalmente muitas coisas que Jesus ensinava. Mas tudo isto foi vencido facilmente quando eu li as mesmas passagens em outras versões da Bíblia em nosso idioma. Por algum tempo, eu até resistia em aderir às traduções da Bíblia mais atuais. Eu achava que elas não seguiam fielmente o texto original. Mas aos poucos fiz comparações de versículos e vi como uma passagem difícil de entender em determinada tradução era super simples de entender em outra. E isso passou a me ajudar muito no entendimento da palavra de Deus, tanto que até comecei a ler a Bíblia toda novamente. No meu caso, quando me converti, comecei a ler com a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, a ARC, pois a princípio foi a única que conheci e achava que só existia esta. Depois conheci a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ARA, onde eu comparava alguns versículos para entender melhor, mas isso não ajudou tanto, pois são traduções bem parecidas. Mas depois que conheci a nova versão internacional, a NVI, eu vi o quanto era mais fácil entender tudo que eu lia. Vou colocar apenas um versículo de comparação para que você tire suas próprias conclusões. João 10:24 na ARC. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. O mesmo versículo na versão NVI. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E então, em qual das duas versões é mais fácil perceber que Cristo estava fazendo um suspense com os religiosos que o questionaram? Por fim, por muitas vezes eu me assentava em meu cantinho para ler a Bíblia e às vezes não sabia o que ler. Mas meu interesse pelas Escrituras Sagradas era tão grande que eu queria saber mais e mais de Deus. Logo conversei com meu pastor e ele pôde me disponibilizar algumas revistas da Escola Bíblica Dominical para que eu pudesse continuar com meus estudos diários. Ótimas lições eu aprendi que me fizeram compreender com mais facilidade e percepção muitas coisas da Palavra de Deus. Por outra vez, quando eu fiquei sem mais revistas da EBD para estudar, orei a Deus e na mesma semana um membro da igreja veio até mim e me deu várias revistas da EBD antigas que tinha guardadas em casa e não as usava. Eu as tenho até hoje e ainda faço pesquisas nelas. Revistas da Escola Bíblica Dominical são um ótimo auxílio à sua leitura, pois elas tratam de assuntos específicos e geralmente abordam muitas passagens da Bíblia, tendo as referências bíblicas de onde encontrar o que foi ensinado na lição. E te dá a oportunidade de aprender com quem já estudou a palavra de Deus dentro daquele assunto. E muitas revistas estão à venda em livrarias evangélicas, mas você também deve ter recebido alguma em sua igreja. Leia os versículos da Bíblia que estão referenciados nas lições. E você não precisa ler toda a lição de uma vez, em um só dia, mas dividir sua leitura em pequenos pedaços para que você leia durante a semana e esteja sempre se alimentando da viva palavra de Deus. Espero que estas dicas tenham te ajudado a encontrar bons auxílios para a sua leitura bíblica e facilitar para que você entenda o que lê na palavra de Deus e consiga vencer a preguiça de ler outras vezes. Pois acredito que se você tiver dificuldade de entender, realmente não vai querer ler outras vezes. Vai ficar uma leitura chata, não é mesmo? Vamos relembrar os pontos importantes. 1. Ter um dicionário da língua portuguesa durante a leitura. 2. Fazer uso das referências no rodapé da página da Bíblia para entender melhor certas passagens. 3. Não tire conclusões de versículos soltos. Leia sempre o contexto para não interpretar nada errado. 4. Considere usar a versão NVI para facilitar a compreensão, ler e estudar. Faça uso das revistas da Escola Bíblica para auxiliar seus estudos. Leia o estudo das revistas conferindo os versículos citados na Bíblia. Divida a leitura das lições da revista em pequenos pedaços para ler durante a semana. Por que memorizar a Bíblia Sagrada? Você já deve ter ouvido de muitas pessoas que é importante memorizar versículos da Bíblia. Muitos dizem que
devemos fazer isso para usarmos como escape na hora que as tentações baterem em nossas portas, para alcançar um nível de intimidade maior com Deus e muitas outras coisas. Baseado nisto, separamos uma lista com várias razões para você guardar a palavra do Senhor em sua mente. Memorizar a Bíblia torna a meditação possível. Precisamos guardar a palavra em nossa mente, para que em ocasiões onde não temos como ler a Bíblia, por exemplo, meditar na palavra com o que já temos guardado, e a meditação é o caminho para um entendimento profundo da palavra. Então, se você vai meditar na lei do Senhor de dia e de noite, se faz necessário a memorização de um pouco das Escrituras em sua mente. Memorizar a Bíblia fortalece a minha fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso acontece quando estou ouvindo a palavra em minha mente. Memorizar a Bíblia moda o jeito com que eu vejo o mundo, conformando a minha mente de acordo com o ponto de vista de Deus em tudo. Memorizar a Bíblia torna a palavra de Deus mais acessível para vencer as tentações do pecado, pois as admoestações e as promessas de Deus são um caminho pelo qual vencemos as mentiras enganadoras do diabo. Memorizar a Bíblia protege a minha mente, fazendo com que seja mais fácil para mim detectar erros. E o mundo está cheio de erro, pois o Deus deste mundo, o diabo, é um mentiroso. Memorizar a Bíblia me capacita de golpear Satanás na face com uma força que ele não pode resistir, para proteger a mim mesmo e a minha família dos seus ataques. Memorizar a Bíblia fornece a fonte para um relacionamento com Jesus, pois ele fala conosco através de sua palavra e em nenhum outro lugar, uma forma doce, poderosa, autêntica e real. Então, nós o respondemos em oração, e se a palavra dele estiver em nossa mente, poderemos conversar com ele em qualquer lugar. Você tem dificuldade de memorizar versículos da Bíblia? Você lê a Bíblia, mas não consegue memorizar versículos? Se suas dificuldades são essas, podemos te ajudar. Clique no link na descrição desse vídeo que vamos te ajudar. Gostou? Curta, comente e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber mais vídeos. Até o próximo vídeo. Fique na paz.